Vamos para a análise de mais uma questão desafio EAP. E na questão de hoje, nós temos como foco o conteúdo de morfologia e uma questão elaborada pela banca examinadora FCC, Fundação Carlos Chagas, uma banca muito importante, faz concursos estaduais e até alguns federais. Vamos ao enunciado. Às vezes, tento imaginar o mundo sem literatura. Eu sentiria falta dos livros nos aviões. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes. Abre parênteses. E as minhas não estariam transbordando. Reticência, fecham aspas. No trecho acima, que é todo esse trecho aí, entre aspas, retirado de algum texto, a classe gramatical da palavra sublinhada é. Vamos destacando o que é mais importante, o que nós vamos colocar em evidência para o nosso cérebro no momento de análise. Classe gramatical da palavra sublinhada. Há uma palavra que foi sublinhada nesse trecho, que é a palavra sobra. Palavra sobra. Essa é a palavra sublinhada e a questão pede que identificamos, para que possamos identificar qual é a classe gramatical. Quando se fala em classe gramatical, está falando em classe de palavra e está falando em morfologia, que é o estudo da classificação das palavras. Temos 10 classes tradicionais e, a depender do contexto, nós vamos observar se aquela palavra se encaixa nas características de um substantivo, de um verbo, de um advérbio, de uma conjunção, dentre outras. Dica muito importante, não só para a FCC, que é a banca em questão. Qualquer análise que você for fazer de morfologia, olhe o contexto, porque uma palavra ela pode se classificar de maneiras diversas, a depender do sentido e do contexto. Um exemplo clássico, a palavra azul. Se azul for o nome de uma cor, é um substantivo. Se azul for uma característica de algo, é adjetivo. Exemplo, o azul é minha cor predileta. Azul é substantivo, porque é o nome de algo, o nome da cor. Percebam que tem um artigo antes. Agora, se eu digo, a camisa azul é minha preferida. Azul está com uma característica de adjetivo, portanto, se enquadra como adjetivo. Por quê? Porque está trazendo a característica da blusa, que é a cor azul. Não é o nome da cor, é a característica da blusa. Percebam que é diferente. Não esqueçam isso. Analisem no contexto. Isso vale para a palavra sobra. Vamos olhar no contexto, o sentido que ela traz, as palavras que vêm antes e depois, com quem ela se relaciona, se ela faz alguma locução. Isso tudo é importante para definir. Letra A será o gabarito se a palavra sobra se classificar como advérbio. Letra B, conjunção. Letra C, adjetivo. Letra D, substantivo. E letra E, verbo. Uma dica importante também é você recapitular as características de cada uma dessas classes de palavras citadas. Você pode fazer isso, se você estiver bem no conteúdo, tiver estudado de forma adequada, tiver feito uma boa revisão, você pode, advérbio, qual é o conceito, tentar relembrar o máximo sobre advérbio, depois sobre conjunção e assim sucessivamente. Se você não conseguir fazer isso com todas as alternativas, não tiver essa capacidade do momento da prova, o que você pode fazer é eliminar algumas alternativas. Por quê? Você vai ler lá o trecho onde tem a palavra sobra e vai olhar para as alternativas e descartar as menos prováveis. Porque as classes de palavras, algumas são bem diferentes, não tem como você eliminar nesse primeiro momento. Ó. Então, vamos começar por esse caminho de eliminação. Vamos dizer, um candidato que não está tão seguro quanto ao conteúdo, quanto às classes de palavra,
vai por esse caminho, digamos, mais simples. E, na sequência, eu vou fazer a análise da outra forma que eu disse, que seria confirmando cada uma das classes para você ficar com um bom embasamento teórico. Então, vamos lá. Às vezes, tento imaginar um mundo sem literatura. Perceba que o sujeito é eu. Aqui também, às vezes, eu tento imaginar, só que é um sujeito oculto. Às vezes, eu tento imaginar o mundo sem literatura. Ponto. Aí o sujeito aqui está explícito, ó, sentiria falta dos livros nos aviões. Livrarias e bibliotecas teriam, então, livrarias e bibliotecas estão na função de sujeito composto. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra. Aí você vai imaginar aqui, de sobra nas estantes, espaço de sobra. Sobra, o que é sobra? Sobra é verbo? Espaço de sobra, não, o verbo é aqui, ó, teriam. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra. Então, sobra não é verbo. Não está aqui no sentido de verbo. E se fosse verbo, teria que concordar com o sujeito. Deveria estar no plural. A primeira conclusão que você poderia chegar é que verbo não pode ser. Sobra não é um conectivo. Portanto, não é uma conjunção. O que é um conectivo? O que é uma conjunção? Mas, porém, o i, dentre outros, o quando, porque, o sobra não é conjunção. Então, você já poderia eliminar a conjunção. Você ia ficar com advérbio, adjetivo e substantivo. Aí, advérbio, você vai pensar, advérbio traz o quê? Advérbio geralmente se refere a lugar, a tempo, a modo, negação, afirmação. Adjetivo é uma característica de algo. Então, se eu afirmar que uma palavra é adjetivo, esse adjetivo tem que estar caracterizando um substantivo ali próximo. E substantivo é o nome de algo. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra. Você vai dizer, esse de sobra está se referindo a espaço. Um espaço de sobra significa que é um espaço vago. Logo, de sobra tem o sentido de vago. E quando eu digo espaço vago, o vago é adjetivo do substantivo espaço. Espaço é substantivo e vago seria adjetivo. Se o termo sublinhado fosse, na verdade, de sobra, as duas palavras sublinhadas, aí eu poderia dizer que elas têm valor, teriam valor de adjetivo, porque de sobra nos remete a vago. Se eu digo, eu tenho tempo de sobra, eu tenho tempo vago. Eu tenho espaço de sobra, eu tenho espaço vago. De sobra equivale a vago, portanto, tem sentido de adjetivo. Mas aqui não está falando do de sobra, está falando apenas de sobra. E qual a diferença, professor? De sobra seria uma locução adjetiva. Igual, amor de mãe. Eu troco de mãe por materno. Então, quando eu tenho uma preposição, que é o caso do de, e outra palavra, que vamos descobrir já, e as duas, em conjunto, elas possuem um valor de adjetivo, eu digo que elas são uma locução adjetiva. De mãe, materno, de pai, paterno, de sol, solar, de manhã, matinal, de noite, noturno, e assim sucessivamente. Sempre tem a preposição e outra palavra. E essa outra palavra é um substantivo. Aí aqui é a pegadinha. Você tem que analisar apenas a palavra sublinhada. A palavra sublinhada é a palavra sobra. A sobra da comida, a sobra do jantar. Logo, a palavra sobra sozinha, ela é um substantivo abstrato, que é o nosso gabarito. Se a questão pedisse para você analisar o de sobra, seria uma locução adjetiva, consequentemente, o valor de adjetivo. Aí o gabarito seria C.
mas só está pedindo a palavra sobra. Sobra, a sobra de algo, sobra é um substantivo abstrato. Por isso, o gabarito é letra D, certo? É muito importante observar isso. O de sobra, locução adjetiva, tem valor de caracterizar algo que seria substantivo espaço. Mas a palavra sobra, isoladamente, é substantivo. O de é preposição. Como só destaca a palavra sobra, nosso gabarito é letra D. Se fôssemos fazer pelo método de recapitular cada uma das classes citadas. Advérbio, eu gosto de trabalhar citando o tripé de cada classe, que é o quê? Lembrar do conceito, que é o principal. Lembrar flexões e classificações. A palavra advérbio é uma palavra que traz circunstâncias. Nas classificações, nós temos que circunstâncias são essas? Tempo, modo, lugar, negação, afirmação, dúvida, intensidade, e por aí vai. Então, advérbio é a palavra que traz que traz uma circunstância, que pode intensificar algo, que pode trazer o modo, o tempo, o lugar, sendo que o advérbio vai trazer essas circunstâncias para outro advérbio, para um verbo ou para um adjetivo, ou para a oração toda. Mas os principais, adjetivo, outro advérbio ou verbo. Aqui não é o caso. Sobra não está se referindo a um advérbio, nem a um verbo, e nem a um adjetivo. Aí você eliminaria analisando esse tripé. As flexões nós não temos, porque advérbio não se flexiona por ser uma classe invariável. E o que é se flexionar? Se flexionar é ter uma mudança de número singular plural, de pessoa, de tempo. Não tem nenhuma flexão. Já eliminaríamos advérbio por essa análise que eu falei que seria uma análise mais técnica. Conjunção é o conectivo. A conjunção, ela faz a junção entre duas partes do texto e traz um valor semântico. Então, tem a conjunção de tempo, vai juntar duas orações com o valor temporal. Conjunção aditiva, vai relacionar duas orações adicionando uma a outra. O que é conjunção? Você vai no conceito, é a palavra que faz uma conexão, é um conectivo e traz também um valor semântico. Sobra não é conectivo, não está com a função de conectar uma oração a outra, um termo a outro. Flexões, conjunção não tem, porque conjunção é uma classe de palavra invariável. Tem classificações? Tem. Duas grandes classificações, coordenativas e subordinativas. E subdivisões dentro de cada uma delas. Por esse motivo, você concluiria que sobra não é uma conjunção. Adjetivo. Aí você ia eliminar adjetivo. Por quê? Porque adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, traz uma característica. Alguns dizem qualidade, mas não. Vai além disso. Pode ser qualidade, pode ser defeito. Por isso que o correto é característica. O adjetivo tem flexões? Tem. Similar às do substantivo. Flexão de número singular plural, de grau aumentativo diminutivo, de gênero masculino e feminino. E o adjetivo, ele tem suas classificações. Tem o adjetivo biforme, uniforme, e por aí vai. Olhando para a palavra sobra, ela não é sozinha, ela não é nenhuma característica de outra palavra. Agora, de sobra, seria uma locução adjetiva. A palavra sobra sozinha, não. Porque a palavra sobra é substantivo, que é a classe de palavra que nomeia os seres de modo geral, e os substantivos têm as mesmas flexões dos adjetivos, grau, número e gênero. O substantivo tem suas classificações também. E a palavra sobra, dentre as classificações de substantivo, se quadra como substantivo abstrato, é aquela que depende de outro ser para existir. A sobra de algo, a sobra do tempo, a sobra da comida. Perceba que encaixa o artigo antes, tem as características de substantivo, por isso é o gabarito.
E verbo não é, porque verbo indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo. Não se enquadra aqui. Nós não temos sobra como uma característica de verbo. Não indica o estado de algo, não indica uma ação nesse contexto. Eliminamos verbo. Essa seria a análise de maneira técnica do candidato que estava seguro das características de cada uma dessas classes de palavras. E tem a primeira forma, que é por eliminação, quando você não está plenamente confiante em fazer esse tipo de análise que eu acabei de demonstrar. De toda forma, daria para chegar no gabarito letra D, substantivo é o gabarito da questão.